Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. Vamos continuar falando desses começos de livros, primeiras frases, palavras, mas de um olhar diferente, um olhar de relance. E por que eu usei a palavra relance? Porque sinopse tem a ver com esse olhar de relance que nos captura. É sobre a sinopse que a gente vai falar, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais com conteúdos diferentes e acho que vocês vão gostar. Vamos para a sinopse, que pode nos capturar assim, só de bater o olho? Essa é a ideia da sinopse e o que a gente pode dizer do ponto de vista teórico é que a sinopse ela tem que trazer informação sobre o protagonista. A gente tem que conhecer esse personagem principal. Podemos também conhecer um pouquinho dos secundários, sim, do antagonista, se houver espaço para isso, mas um dos objetivos da sinopse é conseguir essa captura de forma rápida, nesse relance. Então a gente tem que ser sintético. Pensamos então, para começar, no protagonista. Segundo ponto importante é mostrar qual é o desejo desse protagonista e o que está impedindo de alcançar esse objetivo, esse desejo. Ou seja, eu estou falando de conflito. A gente tem que deixar claro quem é o protagonista e qual é o conflito que ele está inserido, o que ele não consegue atingir e que a gente espera ver todo o transcorrer dessa trama para que ele atinja o seu desejo ao final. E o que mais que a gente pode ver? Uma situação, tempo e espaço, onde está situada toda essa história. Então esses são três elementos básicos numa sinopse. Podem acontecer algumas coisas opcionais, você pode conseguir encaixar mais elementos, por exemplo, iscas, o que eles chamam de gatilhos mentais que te capturam, que te seduzem de alguma forma. Se você conseguir colocar isso também na sinopse, é bem interessante, porque desperta o desejo de leitura no leitor. Isso é um ponto importante, mas isso é opcional. Nem sempre é possível você colocar um desses gatilhos, mas é uma ideia interessante. Outra coisa que você pode citar, se o seu livro tem um ponto alto, uma cena, um capítulo muito forte, com um acontecimento extremamente interessante, puxa, talvez ele possa ser citado, sim, nessa sinopse. Da mesma forma, você tem uma trama que se acompanha durante toda a leitura, você também pode ter e espera-se que tenha uma trama profunda, algo que está nas entrelinhas e que é bem importante. Você também pode citar a trama profunda, qual é a busca interna desse protagonista, qual é o aprendizado que vai trazer essa jornada, coisas do gênero, mas opcional também. Essa é uma regra fixa? Não. A sinopse não tem uma regra fixa. Ela tem que ter 3 parágrafos, ela tem que ter 4, 5 parágrafos. Não também. Não existe uma regra para isso. É interessante que não passe de uma lauda. Ninguém vai continuar lendo uma sinopse passando de uma página. Concorda comigo? Vamos pensar então no que não deve acontecer na sinopse. Na sinopse, não faça o seguinte: o melhor livro de todos os tempos, leia esse livro, um autoelogio. Não faça isso, porque as pessoas percebem esse desespero e elas vão ficar desestimuladas a lerem o seu livro. Então tem várias situações, esses autoelogios, autoengrandecimentos da obra não rola, então tira isso. É legal também evitar um excesso de adjetivos. Eles podem deixar muito pesada essa história e podem migrar para esse ponto, exatamente do autoelogio.
Isso não funciona. Não engrandeça demais. Você quer só fazer um teaser, é uma provocação, algo que desperte a curiosidade. E não, nossa, o melhor livro de todos os tempos, você tem que ler. Não, não faça nada disso. O que mais que a gente pode pensar? Não faça muito complexo. E eu acho que eu volto aí, para quem já viu os 2 vídeos anteriores a esse, onde eu falava de primeiras palavras de um livro, quando eu tinha escrito o meu primeiro parágrafo de Nas Névoas da Tempestade, ele estava muito complexo. Tudo bem que no texto você pode até brincar com isso em algum momento, ter alguma justificativa para isso, uma ambientação que seja interessante fazer isso. Mas de cara não é legal. Não é legal nem nas primeiras páginas do seu livro e nem na sinopse. Porque aí você já imagina que essa história é muito densa, muito rebuscada, muito complexa. E isso provavelmente espante os seus leitores. Então não faça isso nem no começo do seu livro e nem na sinopse. A sinopse ela tem que ser chamativa, interessante. E aí eu pensei em a gente mudar para exemplos práticos de sinopse. Eu nem sei se eu escolhi as melhores aqui, até porque eu só peguei livros que estavam aqui na prateleira e fui dando uma olhada na sinopse. Eu acho que seria melhor eu procurar na internet para a gente ir direto em sinopses muito legais, que dá para a gente encontrar isso também. Você lê, você fica doido para saber o que vai acontecer. Mas, por exemplo, eu quis pegar esse livro aqui que eu li recentemente, A Família Perfeita, da Lisa Jewell. Nunca tinha lido nada dela. Já gostei da capa. Eu achei que a capa me chamou a atenção. Eu comprei numa viagem de ônibus numa livraria da rodoviária. Então eu olhei, puxa, a família perfeita, uma capa bonita, e aí vem com uma frase, nem faz parte da sinopse. Cuidado com quem você deixa entrar, algumas pessoas se recusam a sair. Começa com, eu achei bem instigante essa frase. E aí você vira e supõe que vai ter uma sinopse enorme, não tem. Tem algumas palavras aqui. Olha só, 2 famílias com histórias entrelaçadas, um bebê abandonado e uma casa com segredos perturbadores. Olha só, escolheu, ao invés de colocar uma sinopse aqui na contracapa, escolheu se colocar 3 frases arrebatadoras. Eu achei isso muito interessante. A sinopse, ela vem aqui dentro. Eu nem vou ler a sinopse, eu vou passar para um outro livro que optou por ter a sinopse na contracapa. Mas veja, eu achei a solução que encontraram para a família perfeita bem interessante, já instigou. A gente sabe que tem uma história que tem 2 famílias, que tem um bebê abandonado e que é uma casa com segredos perturbadores. Aqui, ó, a gente já sabe mais ou menos quem é o protagonista. É o bebê abandonado. É o bebê abandonado o protagonista. É a Libby. A gente vai descobrir isso na sinopse interna, que ela foi abandonada nessa casa esquisita. E aí a história vai começar a acontecer. Olha que interessante. E aqui eu vou ler uma outra sinopse de um livrão aqui pra gente. Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, a enfermeira Claire Handel volta para os braços do marido, com quem desfruta uma segunda lua de mel em Inverness, nas Ilhas Britânicas. Durante a viagem, ela é atraída para um antigo círculo de pedras, no qual testemunha rituais misteriosos. Dias depois, quando resolve retornar ao local, algo inexplicável acontece. De repente, se vê no ano de 1743, numa Escócia violenta e dominada por clãs guerreiros. E aí segue. Eu achei muito bom esse começo. Eu tô falando de Outlander, a Viajante do Tempo. Foi perfeito esse começo. Ela já situou no tempo, lembra? Situar tempo e espaço. Onde se passa essa trama? 1945.
Aqui eles colocaram Segunda Guerra Mundial, porque ela trabalhou como enfermeira na Segunda Guerra Mundial e tal. Tem uma ligação muito forte, porque se a gente pensar bem, o 1945 nem precisava colocar no final da Segunda Guerra. Mas eles quiseram ambientar, porque o marido dela também foi para a guerra e ambos se reencontram, depois de tantos anos, para uma segunda lua de mel em Inverness. Eu acho que Inverness também não precisava das Ilhas Britânicas aqui. Podia tirar para já ficar mais sintético. E ele explica que nessa viagem ela visita aquele círculo de pedras que tem ali em Inverness. E uma coisa muito estranha, ela já conta o mote da história, o start de tudo. Ela vai naquele círculo de pedras, ela testemunha rituais. E assim, numa segunda visita, ela é transportada para o ano de 1743, numa Escócia violenta e cheia de clãs. Ela foi uma viajante do tempo. Então, com todas as informações que a gente tem de capa, do título do livro, do subtítulo, né, A Viajante do Tempo, a gente já pegou o que vai acontecer. Ela volta no tempo. Tem uma sequência essa sinopse. Então, logo percebe que foi arrastada para o passado por forças que não compreende. Claire precisa enfrentar intrigas e perigos que podem ameaçar a sua vida e partir o seu coração. Ao conhecer Jamie, um jovem guerreiro escocês, sente-se cada vez mais dividida entre a fidelidade ao marido e o desejo. Será ela capaz de resistir a uma paixão arrebatadora e regressar ao presente? Aqui, agora terminando de ler a sinopse, a gente já entende o desejo da protagonista e o obstáculo. Ela se vê presa ao passado e ela vai ter que enfrentar essa violência. Ela encontra um outro guerreiro bem diferente do marido dela. Ela é casada, estava reacendendo a chama desse casamento quando foi arrastada para o passado e se vê tentada a ficar por lá com esse guerreiro, mas ela quer voltar ao presente. Então o desejo dela é voltar ao presente, voltar para o marido. Só que os obstáculos são estar presa nesse passado, não saber como fazer isso, como retornar ao presente e de repente conhecer esse guerreiro escocês que balançou as estruturas dela. Ela não ficou indiferente ao Jamie. Bom, quem já conhece a história de Outlander sabe que essa história vai longe, 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 longe. Mas essa é uma sinopse bem interessante. Atendeu aos pontos que a gente mostrou, falou o tempo, o espaço, falou da Claire, um pouquinho sobre ela e mostrou o desejo e o que está atrapalhando, montando assim todo o conflito da história. Vamos ver um outro livro aqui, que eu vou ler mais uma sinopse na contracapa. Numa madrugada de 1945, em Barcelona, Daniel Semperi é levado por seu pai a um misterioso lugar no coração do centro histórico, o Cemitério dos Livros Esquecidos. Lá, o menino encontra A Sombra do Vento, livro maldito que mudará o rumo de sua vida e o arrastará para um labirinto de aventuras repleto de segredos e intrigas enterrados na alma obscura da cidade. A busca por pistas do desaparecido autor do livro que o fascina transformará Daniel em homem ao iniciá-lo no mundo do amor, do sexo e da literatura. Bom, mais uma vez a gente tem aqui o Zafón, uma sinopse interessante que de cara já nos dá madrugada de 1945, Barcelona, Daniel Semperi. Ele é nosso protagonista, está em Barcelona nessa época e ele é levado a conhecer esse cemitério de livros esquecidos. E lá ele escolhe um livro, ou o livro o escolhe, a gente descobre isso lendo,
que se chama A Sombra do Vento, e existe todo, é uma obra maldita, e existe todo um mistério a respeito do autor desse livro, e ele vai mergulhar nesse mistério para descobri-lo. E aí conta um pouco da jornada, que ele vai se transformar em homem. Aqui já é a transição do Daniel garoto para o Daniel homem, onde ele vai conhecer o amor, o sexo e a literatura. E é uma sinopse bem interessante. Olha, aqui ele vai... A sinopse ficou nesse parágrafo. No parágrafo de baixo, ele já acrescenta, já é como se fosse o editor do livro, dizendo o que você vai encontrar, como é a narrativa, o ritmo dela, comparando esse livro ao Alexandre Dumas, ao Victor Hugo, ao Edgar Allan Poe. Ele faz uma mistura. Então aqui já não é mais uma sinopse, sim algumas opiniões sobre o livro. Achei bem interessante, já nos deu o recado. Eu adoro esse livro e vale bem a pena. Eu acho que por hoje dá pra gente ler. Eu tenho até mais um livro aqui, mas eu acho que é demais. É a gente começar a ter uma ideia do que o que nos atrai numa sinopse. Por que a gente bate o olho nela de relance e de repente já é capturado? E essa ideia do relance nos obriga a ser um pouco mais resumidos, objetivos e usar gatilhos, talvez, palavras, frases que nos despertem a curiosidade sobre esse protagonista, sobre o lugar e o tempo que ele se encontra e qual é o grande conflito que ele vai enfrentar. O que a gente pode esperar? É importante também, na sinopse, a gente já mostrar qual é o gênero desse livro. Eu não disse até aqui o que é exatamente isso, mas isso é importante. Para a pessoa entender que é um suspense, que é um romance, que é fantasia, que é ficção científica, que, enfim, seja qual for o gênero, que é um policial, a gente precisa já ter notas para que a pessoa perceba nesse primeiro respirar da obra que se trata daquele gênero, para que ela se sinta atraída e tenha o desejo de ler, mas que esse desejo seja atendido e não surpreendente. Ah, peraí, eu achei que era um suspense, que era terror e no final era um romance hot. Não pode ter essa confusão. A pessoa, lendo a sinopse, ela tem que entender que é uma história de suspense, da viajante do tempo, que vai ter muita aventura, muito suspense e romance. Ela tem, claro, tá dentro de uma fantasia. Ela já contou que houve uma viagem no tempo, então você não vai se surpreender. Ah, mas eu não queria. Ah, viagens no tempo não acontecem, eu não quero ler um livro assim. Não, ela já disse para você que vai acontecer essa viagem. Então você só segue lendo se você gosta desse estilo. Então é importante que a sinopse também te guie nesse sentido e modere as suas expectativas para o caminho certo. Então você começa a ler, é aquilo que você vai encontrar. Isso é bem importante para que o leitor fale, puxa, que leitura legal! Tudo que eu imaginei ali naquela sinopse já está sendo entregue, página a página e muito mais. É claro que não vai revelar, né, as partes importantes da sinopse. Enfim, é isso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.